Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Amorim, sou professor de Ciências do Colégio Positivo e nessa videoaula vamos continuar a estudar o capítulo 5, Reprodução e Vida. O assunto dessa semana é sistema genital. Vamos discutir as diversas estruturas que formam o sistema genital masculino e feminino e suas funções. Esse assunto começa na página 15 do livro didático. Discutimos na aula passada as diferentes fases da vida do ser humano. Vimos que na adolescência as diferenças entre os meninos e as meninas fica mais evidente, principalmente por causa da ação de hormônios sexuais que irá conferir as características sexuais secundárias. Na videoaula de hoje, vamos estudar sobre o sistema genital, também chamado de sistema reprodutor. Esse sistema apresenta órgãos que trabalham juntamente com os hormônios sexuais e possuem como função a perpetuação da espécie, facilitando o encontro dos gametas, ou seja, facilitando a fecundação. Existem muitas diferenças entre o sistema genital masculino e feminino. Vamos começar estudando o sistema genital masculino. Esse assunto se inicia na página 15 do livro didático. Vimos na aula anterior que o hormônio sexual predominante no sexo masculino é a testosterona. A testosterona ocasiona no homem as características sexuais secundárias, mas também atua na produção dos espermatozoides, que são as células reprodutivas masculinas. Sobre o sistema genital masculino, nós conseguimos observar nessa imagem que está no slide, retirada do livro didático, vários órgãos. A gente vai começar falando sobre os testículos. Os testículos são dois órgãos onde são produzidos a testosterona e os espermatozoides. A localização deles é na bolsa escrotal. Próximos dos testículos, nós conseguimos observar os epidídimos, que são como se fossem pequenos tubos retorcidos, e é nesse local que os espermatozoides amadurecem e adquirem a capacidade de se deslocar. Os espermatozoides, então, produzidos nos testículos e amadurecidos nos epidídimos, passam pelos ductos deferentes, e assim é permitido que cheguem à uretra, nesse canal pelo qual são liberados para o exterior. Nesse caminho, até a chegada ao exterior, os espermatozoides recebem diversas secreções, que têm como função proteger os gametas masculinos. Junto aos espermatozoides, então, se misturam o líquido seminal, que é produzido pelas vesículas seminais, e o líquido prostático, que é produzido pela próstata. Esses líquidos misturados com os espermatozoides formam um sêmen, ou também chamado de esperma. O pênis também compõe o sistema genital masculino, contudo, este órgão também faz parte do sistema urinário. No pênis se encontram dois tipos de tecidos, o corpo esponjoso e o corpo cavernoso. O corpo cavernoso se enche de sangue quando existe excitação, que resulta na ereção, permitindo a entrada na vagina durante o ato sexual. Se a excitação aumentar, pode ocorrer a ejaculação, que é a liberação do sêmen. Pessoal, para a gente reforçar o conteúdo do sistema genital masculino, vamos observar as principais estruturas anatômicas desse sistema utilizando um modelo didático. Vamos começar falando dos testículos. Eles estão localizados na bolsa escrotal e logo acima estão presentes os epidídimos. Os testículos produzem os espermatozoides e nos epidídimos acontece o amadurecimento e aqui eles ganham mobilidade. Para os espermatozoides chegarem até o exterior, eles precisam receber diversas secreções de proteção. Uma delas vem da próstata, que produz o líquido prostático, e a outra vem da vesícula seminal, que produz o líquido seminal. Os espermatozoides, juntamente com o líquido prostático e seminal, formam o sêmen. Para o sêmen chegar ao exterior, passa pela última estrutura, que é a uretra. Em relação ao sistema genital feminino, esse assunto começa na página 16 do livro didático, e assim como o sistema genital masculino, o sistema genital feminino possui hormônios que atuam no seu funcionamento. Os principais hormônios que afetam o sistema genital feminino é a progesterona e o estrogênio. A função da progesterona é preparar o útero para o recebimento do embrião, enquanto o estrogênio confere as características sexuais secundárias para a mulher, como o desenvolvimento dos seios, surgimento dos pelos nas axilas e na região pubiana e o alargamento do quadril. No slide, a gente pode observar o sistema genital feminino retirado do livro didático e a gente vai começar falando sobre o pudendo feminino, ou também chamado de vulva.
que corresponde ao conjunto de órgãos genitais externos no local onde se encontra o orifício da vagina. No pudendo feminino estão os lábios maiores e menores e também se encontra o clitóris. É importante destacar que nessa região se encontra outro orifício, que é a uretra, que não faz parte do sistema genital, mas sim do urinário. Sobre a vagina, é importante ressaltar que é formada por um canal muscular que se inicia desde o orifício vaginal e se estende até o colo do útero. As paredes da vagina, elas apresentam alta capacidade de contração e elasticidade, que possibilita a saída do sangue menstrual e também do bebê durante o parto natural. Em relação ao útero, o formato desse órgão é de pera invertida e está conectado com a vagina. A partir da puberdade, o útero se prepara de maneira geral quase todos os meses para receber uma nova vida. Caso não ocorra uma gravidez, existe uma descamação no revestimento interno do útero com a presença de sangue, o que caracteriza então a menstruação. Os órgãos produtores dos hormônios sexuais femininos são os ovários e também dos ovócitos secundários, que são os gametas femininos. Importante destacar também que as pessoas geralmente se referem ao óvulo como a célula liberada pelas mulheres durante a ovulação. Mas o óvulo é a célula reprodutiva feminina que está na sua etapa final. E quando a mulher libera a célula reprodutiva, está na fase de ovócito ainda. Então, quando a mulher libera quase todo mês um ovócito dos ovários, eles seguem pelas tubas uterinas e caso não haja fecundação, ele se degenera. E se houver fecundação, uma gravidez é iniciada. Pessoal, para a gente reforçar o conteúdo do sistema genital feminino, vamos observar as principais estruturas anatômicas desse sistema utilizando o modelo didático. Vamos começar falando do pudendo feminino, também chamado de vulva, que é o conjunto de órgãos genitais externos. Aqui a gente pode visualizar então os lábios maiores, lábios menores e o clitóris. A vagina é o canal muscular que conecta com o útero, então a gente pode visualizar aqui nesse modelo a representação da vagina, que conecta com o útero, que é o local onde o bebê fica alojado durante a gravidez. Agora vamos falar sobre o ciclo menstrual. Esse assunto está na página 17 do livro didático. O ciclo menstrual se inicia no primeiro dia da menstruação. O ciclo é regulado pelos hormônios LH e FSH, mas também pelo estrogênio e pela progesterona. Geralmente, um ciclo menstrual dura 28 dias. A liberação do ovócito, ou seja, o processo chamado de ovulação, normalmente acontece no 14º dia, e os 3 dias que antecedem e os 2 dias posteriores da ovulação são conhecidos como período fértil da mulher. E é nesse período que a gravidez tem maior chance de acontecer. Mas é importante destacar que o ciclo reprodutivo das mulheres varia muito de mulher para mulher, principalmente nas mais jovens. E é por isso que é comum que muitas mulheres não ovulem exatamente no 14º dia do ciclo menstrual. Nós conseguimos visualizar uma representação de um ciclo menstrual na página 17. Eu extraí a figura e coloquei nesse slide. Nesse slide também está outra imagem da página 17, que representa o revestimento uterino, o endométrio, em diferentes fases do ciclo reprodutivo. Durante a ovulação, os níveis hormonais estão mais altos. Esses altos níveis hormonais mantêm o endométrio íntegro, preparando o útero para uma gravidez. Contudo, caso uma gravidez não aconteça, os níveis hormonais caem muito e é nesse momento que a menstruação se inicia. A duração do sangramento também varia bastante de mulher para mulher. Geralmente, dura de 3 a 7 dias. Quando acontece uma nova menstruação, é um indicativo de um novo ciclo e o processo é repetido. Uma outra informação importante é a respeito da duração da fertilidade feminina, que geralmente dura até os 50 anos de idade, quando se inicia a menopausa. O próximo assunto do livro está na página 18, é sobre fecundação, gestação e parto. Nós estudamos que a fecundação é o encontro do gameta masculino e feminino na espécie humana. Isso ocorre devido à relação sexual, quando o homem libera os espermatozoides na vagina da mulher. Então, esses espermatozoides vão se deslocar até a tuba uterina e lá encontram o gameta feminino, ocorrendo a fecundação. A fusão das células reprodutivas masculina e feminina gera uma nova estrutura chamada de zigoto. A partir desse momento, começa o desenvolvimento embrionário.
o embrião vai começar a se desenvolver e se desloca até o útero. O embrião, então, se fixa na parede do útero e esse processo é chamado de nidação. O embrião devidamente alojado no útero passa por diversas mudanças e com algumas semanas passa a ser chamado de feto. A gestação da espécie humana dura cerca de 40 semanas. Sobre o parto natural, em resumo, contrações muito fortes empurram o feto para o exterior e, em alguns casos específicos, o médico pode recomendar o parto através da cesárea, quando existir algum tipo de risco para o bebê ou para a mãe na realização do parto natural. Na seção Conexões da página 19, comenta como é a determinação do sexo da criança. E lá no texto fala que a determinação é cromossômica. O sexo dos seres humanos é determinado por um par de cromossomos chamados de cromossomos sexuais. Se a pessoa é mulher, ela apresenta um par de cromossomos X. Se a pessoa é homem, ela apresenta um cromossomo X e um Y. Nós vimos que na reprodução sexuada existe a troca de material genético. Vimos que 50% do material genético vem do pai e os outros 50% vem da mãe. Se as mulheres apresentam apenas cromossomos sexuais X, só existe cromossomo X em seus gametas. Já o homem apresenta cromossomo X e Y. Então, metade dos espermatozoides do homem carrega a informação do cromossomo X e a outra metade apresenta o cromossomo Y. Dessa maneira, a chance de nascer um menino é de 50%, e de nascer uma menina é também 50%. Ainda na página 19, fala sobre o assunto da gestação de gêmeos, em que observamos duas situações. Os gêmeos monozigóticos, ou popularmente conhecidos como gêmeos idênticos. Nesse caso, esses gêmeos são originados quando um ovócito fecundado por um espermatozoide está se dividindo em diversas células. Em certo momento, existe uma separação entre essas células, formando 2 ou até mais embriões. Perceba, nesse caso, os embriões têm o mesmo material genético, porque eles foram originados a partir do mesmo ovócito e do mesmo espermatozoide. Por isso, os gêmeos são idênticos. O segundo caso de formação de gêmeos é o chamado de gêmeos dizigóticos. Nesse caso, os gêmeos são originados a partir de ovócitos e espermatozoides diferentes. Isso ocorre quando há a liberação de mais de um ovócito. E perceba, nesse caso, os gêmeos são diferentes porque são formados a partir de ovócitos e espermatozoides diferentes. E para finalizar a videoaula, vamos falar sobre a sexualidade humana. Esse assunto está na página 20 do livro didático. No texto dessa página fala como a sexualidade humana é complexa, é mais do que o simples fato da reprodução. Pois a espécie humana manifesta afetividade, expressa emoções. Também é importante destacar que existe o peso de valores culturais, religiosos, familiares, éticos e sociais, o que não ocorre entre outros animais. E com isso, finalizamos a videoaula de hoje. Desejo para vocês bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.